Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar com estatística básica com foco na leitura e interpretação de gráficos e tabelas e também, é óbvio, intensificando os conceitos que fundamentam a estatística básica. Esses conceitos vão auxiliar vocês não só para resolver questões de concursos públicos, do Enem, mas também para fazer análise crítica de informações que nós recebemos o tempo todo na nossa vida através das mídias, através dos jornais, revistas, rádio e principalmente das redes sociais que circulam informações, um número muito grande de informações durante o tempo todo e que a gente às vezes compartilha ou faz uso desses dados sem fazer a análise realmente da confiabilidade da fonte, se esses dados que nós estamos usando no nosso dia a dia eles são confiáveis, e é para isso que eu espero auxiliar vocês nessa aula. Bom, um dos conceitos fundamentais que a gente precisa analisar, que precisa realmente visualizar, que precisa identificar nas questões é se você está trabalhando com a população ou com a amostra. Não só na análise, mas quando você precisa também coletar, levantar informações e organizá-las depois em gráficos e tabelas. Para isso você decide se você trabalha com a população ou se você trabalha com a amostra. Quando se trata da população é quando você leva em consideração o conjunto universo, todos os elementos daquela análise. Se você está trabalhando, por exemplo, em uma sala de aula com 10 alunos, desses 10 alunos você quer coletar qual é a faixa etária deles, diante desses 10 alunos dá para se trabalhar com o conjunto universo, com todos os elementos, com todos os alunos, porque você está falando de um grupo muito pequeno. Um grupo de 10 pessoas, você consegue fazer o levantamento de dados de todos os elementos, mas na maioria das vezes não é essa a realidade. Quando se o conjunto universo é a população, por exemplo, do Brasil, aí você já fica impraticável fazer o levantamento de todos esses dados. É por isso que quando se vê o censo, ele só a cada 10 anos para fazer esse levantamento de uma extensão como o nosso país. Mas no nosso dia a dia a gente usa sempre o que? Amostra, que a amostra é uma parte do conjunto universo, ou seja, uma parte da sua população. E aí a gente vê o tempo todo informações que são levantadas, mas usando a técnica da amostra e fazendo uma proporção para saber qual seria realmente a realidade do todo. A gente vê isso sempre em eleições, que se pesquisa em determinados bairros, qual é a preferência dos eleitores em relação a determinados candidatos e se dá aquelas porcentagens em relação com a preferência dos eleitores. Com aquela proporção, com aquela dimensão, com os resultados encontrados, eles fazem o quê? Usam de técnicas matemáticas, uma delas é a proporção, para se chegar, mesmo com as margens de erro já previstas e calculadas também pela estatística, ele faz uma noção de qual seria a realidade com a população, com o todo. E o tempo todo a gente usa desse artifício da estratégia de se calcular, de se levantar dados amostrais de uma parte da população e depois fazer um estudo de qual seria o comportamento para o todo. E a gente vai verificar isso durante a análise de algumas informações que a gente vai estar identificando se foi feita com a população ou se foi feita apenas com uma amostra. Bom, além desses dois conceitos fundamentais, também nós temos que identificar as variáveis, tanto quando vai fazer a coleta de informações como quando vai fazer a análise. Existem alguns tipos de variáveis muito conhecidas, como a qualitativa, que é quando você, na sua pesquisa, seja sobre objetos ou indivíduos, você dá ênfase à qualidade ou um atributo daquele objeto ou daquele indivíduo, então você está trabalhando com uma variável qualitativa. Quando se trata de algo que você pode mensurar, fazer uma contagem em relação ao que você está levantando os dados, você está trabalhando com uma variável quantitativa. Um exemplo, se eu tenho uma empresa onde eu tenho 5 funcionários e quero saber qual é a quantidade de filhos que cada um desses funcionários tem. Quando eu posso mensurar sobre algo que eu estou pesquisando, eu posso fazer uma contagem, eu tenho como contabilizar essa quantidade de filhos de cada funcionário, então essa minha pesquisa ela é caracterizada, ela tem aí o perfil quantitativa. Se eu quisesse saber um atributo desses funcionários, alguma qualidade em relação a eles, aí agora o caráter dessa pesquisa já seria qualitativa. Além das variáveis que a gente está citando aqui, nós também temos na estatística a distribuição de frequência. Quando se levanta informação, que coleta esses dados, que se faz a pesquisa, você precisa organizá-las em gráficos ou tabelas. E essa organização, essa catalogação dessas informações e que a gente já recebe elas com todas organizadas e arrumadas em uma tabela, que a gente chama isso aí de distribuição de frequência. É a organização dos dados em forma de frequência relativa ou frequência absoluta. Mas o que é a frequência absoluta? Frequência absoluta é o número de vezes que a sua variável que foi pesquisada aparece. Temos também a frequência relativa, que é o quociente entre a frequência absoluta
e o número de elementos que foram pesquisados. É quando você trabalha com forma de porcentagem, fração, números decimais. Vamos ver um exemplo prático. Se eu tenho 10 alunos, mais uma vez, e quero saber quantos desses alunos têm 17 anos. Se na minha pesquisa tiveram 3 pessoas com 17 anos, 3 é a frequência absoluta. Nós temos 3 pessoas, que é o número de vezes que apareceu alunos com 17 anos. Se eu quero transformar em frequência relativa, eu pego o quê? Não é o quociente entre a frequência absoluta e o número de variáveis pesquisados? Então, 3 é o número de pessoas com 17 anos. Eu divido esse 3 pelos 10, que é o que representa a quantidade de pessoas na minha análise. 3 sobre 10 nada mais é do que a frequência relativa. Que 3 sobre 10, se você representar em forma de porcentagem, dá 0,3, que é 30%. Ou seja, 30% dos alunos pesquisados, entre os 10 que eu pesquisei, 30% deles tinham 17 anos. Bom, outro conceito importantíssimo na estatística que a gente precisa estar atento é a fonte. Ela que vai trazer para a gente se eu estou trabalhando com fatos ou com fakes. Quando você receber qualquer informação nas suas redes sociais, faça análise dessas informações. Vá até a fonte, pesquise para constatar se você está trabalhando realmente com algo seguro. E aí, para isso, eu vou trazer algumas dicas para que vocês possam também visualizar, acender aquela lanterninha. Será que eu estou realmente trabalhando? Será que essa informação aqui ela não é uma fake news? Então aqui a gente vê aqui alguns casos que ocorrem frequentemente na internet. Há páginas que são especializadas em só elaborar boatos. E aí a gente precisa estar atento a alguns temas, como notícias bizarras e absurdas que a gente recebe no nosso dia a dia. A gente recebe muitas informações do tipo: se você usar meia furada durante a noite, você vai realmente se proteger do coronavírus. São mensagens muito bizarras e tem pessoas que aceitam aquela mensagem como uma verdade e começam a cortar suas meias e dormir realmente de meia furada. Isso aqui é só uma brincadeira com vocês, mas é óbvio que existem muitas situações absurdas durante o período não só de pandemia, mas no nosso dia a dia, de mensagens que circulam nas redes sociais, disseminando realmente, às vezes, o mal e tentando distorcer realmente fatos, as informações reais, porque por trás de tudo isso existem muitos interesses e a gente precisa realmente saber fazer essa análise de forma criteriosa. Outras coisas que também acontecem é quando a gente vê um título, uma maravilha de título, se interessa por ele, até se identifica e já compartilha. Mas quando você vai ler a matéria por completo, você vê que não tem nada a ver com o que estava lá no título da matéria. Então, antes de compartilhar, leia realmente a matéria, verifique se condiz com o que está no título, para não sair compartilhando algo que não tem nada a ver com o que você queria realmente passar para as pessoas das quais você conhece e você tem um afeto, um carinho, e a gente não quer disseminar realmente mentiras que podem prejudicar tanto a nós quanto ao próximo. Sem contar que existem muitas mensagens e informações difamatórias que prejudicam não só as pessoas, mas também que são crimes e que a gente tem que estar atento, combatendo essas fake news. Outra coisa é quando você vê aquelas informações que traz logo no título: bomba, fulano se separou de cicrano. Informações que tratam principalmente dessas pessoas, celebridades, e que aguçam um pouco da curiosidade das pessoas, e aí você vai compartilhando essas informações mesmo sendo fake news. Alguns nem sabem que são fake news porque realmente não têm o hábito de analisar, de checar as fontes. Então tenham cuidado, prestem atenção nessas informações que trazem esses títulos de muito enxame, muito alarme, porque a gente pode realmente estar trabalhando ali, e principalmente essas aí, elas têm uma grande chance de ser uma fake news. Mas também existem sites, pessoas especializadas aí em compartilhar mentiras, que colocam lá no rodapé a fonte, que é onde a gente tem lá nas tabelas e nos gráficos, no rodapé sempre vem indicando de onde foi extraída aquelas informações. E aí, de repente, você vê um site seguro e diz: não, aqui foi de tal empresa, uma empresa muito confiável. Aí você vai e compartilha. Gente, mesmo tendo a fonte de algo confiável, você vai verificar ou no site onde foi extraída aquela informação para depois compartilhar. Porque muitas pessoas hoje já estão usando dessa maldade de colocar fonte no rodapé de mensagens
falsas para que as pessoas se sintam seguras para poder compartilhar. Outra coisa que a gente precisa estar atento também é que quando você lê uma notícia, que vê uma imagem ou um vídeo e que ele é real, aí você diz, não, isso aconteceu, mas não condiz com o contexto atual. Uma situação que a gente vê muito agora é que algumas notícias verdadeiras elas são colocadas em tempos diferentes, em contextos diferentes. Agora, por exemplo, no período da pandemia, a gente está tendo algumas imagens circulando de saqueamentos de lojas e supermercados. Aí você vai verificar aquela imagem na internet ou aquele vídeo e descobre que eles são reais, mas não tem nada a ver com o período da pandemia. Foi manifestações do passado que ocorreram às vezes em outro país ou até mesmo no seu país, mas que não condiz com o contexto da notícia. Isso também está circulando com grande facilidade nas redes sociais, pessoas que colocam imagens e vídeos para distorcer a situação em relação a um outro período, a uma outra realidade, mas colocam de vídeos que já realmente as pessoas conseguem encontrar na internet e confundem o leitor. Então, você estudante, nós que temos um conhecimento, que temos um papel como cidadão de fazer essas análises e realmente informar as outras pessoas que acabam sendo manipuladas o tempo todo por emitir informações falsas na internet. Bom, então eu sempre faço essa pergunta, né? Você acredita em tudo que lê? Se você tiver dúvida sobre qualquer título, como esses que eu acabei de citar, que são muito bizarros, ou informações que gerem uma dúvida para você, então na dúvida não compartilhe. Marque o seu carimbo lá dos seus emojis como fake news quando você tiver a comprovação de que é falso. Mostre que você foi até o site e que lá não tem essas mentiras. E que no site, ele inclusive já muitos deles, quando vê disseminando o nome de determinadas empresas que têm credibilidade, colocando como se ela fosse a fonte, ela já desmente, mostrando que aquelas fake news, qual seria realmente o correto. Então, você pega aquelas imagens ou então pega aquelas informações e compartilha com as pessoas que você conhece, mostrando que elas precisam também criar esse hábito de, antes de compartilhar, fazer a verificação dos fatos. Uma imagem que circulou bastante, está circulando durante esse período da pandemia e que ela ganhou notoriedade do período de 2016, a gente vai saber aqui o porquê, que em 2016 que ela ganhou notoriedade, mas que agora também ela está circulando com muita... eu recebi de vários grupos, está com muita frequência, que é a imagem que traz, de um lado, René Descartes, um filósofo francês e matemático também. René Descartes traz essa frase que ficou marcada, não só no período dele como até hoje, que é penso, logo existo. Na dúvida, né, como disse René Descartes, na dúvida eu penso. Quando eu penso, eu existo. Ele coloca a existência humana como uma razão, o pensar. Então, o pensamento nosso, a nossa razão, ela está condicionada, a forma de nossa existência, a isso, ao nosso pensamento, à nossa razão. Já do outro lado, a gente tem a imagem de uma pessoa com o período pós-verdade, com o termo pós-verdade. Acredito, logo estou certo. Que é o que a gente está vendo muito hoje. As pessoas, a sua crença, o que ela se identifica, mesmo sendo uma mentira, às vezes as mentiras que trazem para a gente uma identificação, elas são muito mais aceitáveis pelas pessoas do que as verdades baseadas em fatos, baseadas em ciência. Então, hoje nós estamos tendo essa dificuldade. Olha aqui a imagem do lado, a gente tem uma fila das mentiras confortáveis. Como eu disse, as pessoas se identificam, têm uma identidade com aquelas crenças, então elas fazem parte, muitas delas, de compartilhar, disseminar essas informações. Já as verdades inconvenientes, elas ficam vazias, são filas vazias hoje. Quando se trata desse termo pós-verdade, por que ele ganhou notoriedade, principalmente no período de 2016? O dicionário de Oxford elegeu como a palavra do ano, no qual ele definia que o termo pós-verdade é a ideia de que um fato concreto tem menos significado ou influência do que os apelos às emoções e às crenças pessoais. E ainda nas palavras do historiador Leandro Carnal, ele definiu pós-verdade também esse termo como a seleção afetiva de identidade, através da qual os indivíduos se identificam com as notícias que melhor se adaptam aos seus conceitos. E aí, com isso, as pessoas preferem ficar nas filas das mentiras
confortáveis do que nas verdades inconvenientes diante das crenças de cada um. Então a gente olha que contradição, um período marcado pela ciência, marcada pela razão como condição de existência humana, e hoje a gente tem uma luta de pessoas que têm suas verdades como verdades absolutas, sustentadas em achismos, sustentadas em o que eu acho, o que eu acredito, e a gente vê uma briga grande, principalmente em redes sociais, de discussões por diversos temas baseado nesse termo pós-verdade, disseminando realmente informações sem a comprovação e sem a veracidade baseada na ciência e sim no que eu acho, no que eu acredito, como a gente citou aqui.